Olá! Neste material vamos apresentar os detalhes e características do elevador Uno, o elevador de baixo custo para acessibilidade em locais com desníveis de até 4,5 metros e no máximo 2 paradas. A principal aplicação do elevador de acessibilidade Uno é para aquele cliente que deseja um produto de baixo custo, ou seja, que deseja uma plataforma com funcionamento automático, ou então para locais com percurso pouco acima de 4 metros. Muitos clientes que buscam o elevador Uno são aqueles que desejam apenas o alvará de acessibilidade para o seu empreendimento, ou um proprietário de residência que necessita de acessibilidade para um membro da família. Entre as normas atendidas, a primeira é a NBR 9050, que é a norma que exige a acessibilidade em qualquer edificação pública. Ela indica, por exemplo, que um local precisa ter piso tátil, a dimensão de corredores e banheiros, e também cita as plataformas e elevadores. Portanto, se o local tiver um elevador, a NBR 12892 é a norma que apresenta os requisitos de fabricação e segurança para elevadores unifamiliares, ou seja, para residências ou locais onde mora somente uma família, ou ainda de uso exclusivo para a acessibilidade. As principais características do elevador Uno são percurso máximo, que é de 4,5 metros, a movimentação hidráulica com velocidade de 6 metros por minuto, ou seja, caso o percurso seja de 4,5 metros, o usuário levará em torno de 45 segundos para alcançar esse pavimento mais alto. A carga máxima é de 225 kg ou 3 passageiros, e as portas são automáticas de abertura lateral. Os sistemas mecânico e hidráulico são compostos pela arcada, que é onde a cabina ficará apoiada, o cilindro, que é o que irá executar o movimento do elevador, o cabo de aço, que é responsável pela tração da arcada, e a arcadinha, que é o que movimenta o equipamento através das guias. A cabina para o elevador Uno está disponível apenas na cor branca. O teto é liso com iluminação em LED. A cabina tem 2,10 metros de altura e possui um corrimão em aço inox, botoeira de cabina em chapa lisa de inox escovado e base com o piso rebaixado para que o cliente coloque a pedra de acordo com o acabamento desejado. A botoeira de cabina é fabricada em aço inox escovado e composta por IPD na cor azul, adesivos de identificação de carga, botões autoiluminados com inscrição em braille. Os botões de pavimento são padronizados com os números 0 e 1. A botoeira de pavimento é embutida no batente da porta. Possui acabamento em aço inox escovado, sem IPD, e com o botão cego autoiluminado. O Uno possui cabina somente no modelo unilateral, com largura de 90 e comprimento de 1,30 m. Nessa configuração, o usuário entra e sai pelo mesmo lado. O funcionamento do equipamento é em sistema 2:1 indireto. O movimento da cabina é realizado de forma indireta pelos cabos de aço que estão presos à arcada. O pistão transmite o seu movimento para o cabo de aço através da polia da arcadinha. Por usar uma polia na ponta do pistão, o sistema fica em 2:1, ou seja, a cada 1 metro que o pistão percorre, a cabina se movimentará 2 metros. A tensão elétrica do equipamento é sempre trifásica 220 ou 380 volts e o motor é de 2 CVs. Para realizar a subida, o motor da unidade hidráulica vai bombear o óleo para dentro do pistão, o que irá movimentar a haste para cima e, consequentemente, movimentar a cabina. Na descida, o óleo retorna para o reservatório e a haste do pistão desce. O consumo de energia pelo acionamento do motor ocorre apenas na subida. Para a descida, o consumo é mínimo, pois o movimento ocorre por força da gravidade. A unidade hidráulica e o quadro de comando devem ser sempre instalados do lado de fora da caixa de corrida, em local fechado e coberto. Nesta imagem, é possível ver o quadro de comando e a unidade hidráulica com os devidos gabinetes. Recomenda-se posicionar estes dispositivos a uma distância máxima de 2 metros da parede da caixa de corrida.
Em instalações com distâncias maiores, podem ocorrer problemas de balanço e desnivelamento da cabina ao longo da sua utilização. O quadro de comando do elevador Uno é um quadro de comando simplificado de fabricação própria da Daikin. Ele é composto de uma placa eletrônica, um transformador e pelas contadoras. Toda a parte de chicotes é feita por encaixe por plugs, o que facilita bastante a instalação e manutenção. A unidade hidráulica tem velocidade fixa de 6 metros por minuto. A velocidade fixa significa que o usuário irá sentir a transição de velocidade, tanto na partida como na parada. Toda a unidade hidráulica é acompanhada de um gabinete com revestimento anti-ruído. O barulho do motor fica bem abafado, com o nível de decibéis adequado para locais públicos. A mangueira é fornecida com 6 metros de comprimento e o óleo deverá ser adquirido localmente. Os principais elementos de segurança do elevador e que são itens normativos são: o limite radical de parada superior é um dispositivo eletrônico que fica na parte superior das guias. Ele age como um elemento de segurança extra, em caso de não funcionamento do sensor de parada da plataforma. Caso o elevador passe do sensor de parada, este dispositivo é acionado e trava imediatamente a movimentação. Outro item é a válvula de segurança, a famosa anti-queda, que fica na base do cilindro. É a peça prateada que está destacada nessa imagem. Ela é acionada em caso de rompimento de mangueira, pois detecta a diferença de pressão e interrompe automaticamente a passagem do óleo, parando o equipamento. Há ainda o freio de segurança de arcada, também conhecido por freio instantâneo de arcada. Ele é um sistema composto de um bloco de freio de segurança e um eixo recartilhado. Se o cabo de aço afrouxar ou arrebentar, o freio aciona formando uma cunha na guia e automaticamente o equipamento para. O no-break é um item de série em todos os elevadores da Daikin. Ele mantém o quadro e a unidade energizados por tempo suficiente para o equipamento descer até o pavimento inferior e liberar a porta em caso de queda de energia. Assim, o usuário não fica preso. A Daikin disponibiliza uma trava de segurança para a manutenção. Elas são usadas pelos técnicos para realizar manutenções embaixo do equipamento com total segurança. Existe também o kit de teste de freio de arcada, que permite que o técnico simule o afrouxamento do cabo de aço e valide o funcionamento do freio de arcada. O elevador Uno ainda conta com a barreira infravermelha. Ela tem a função de evitar que o usuário se choque com as portas do elevador quando elas estiverem se fechando. Para a instalação de elevadores, sempre será necessário realizar a obra civil em acordo com as necessidades do equipamento. A Daikin fornece um projeto modelo de obra em acordo com a configuração do equipamento adquirido, que deverá ser enviado ao cliente para que possa executar a obra corretamente. Em caso de execução de caixa de corrida em alvenaria, o cliente deverá executar as 4 paredes ao redor do equipamento. Nesta foto, vemos um exemplo de caixa de corrida em alvenaria, com um vão de porta pronto. E ao lado, essa mesma obra com o elevador já instalado. Os principais elementos para a obra em alvenaria são vigas de concreto na parede, compostas pela viga de pavimento, que sempre é existente, e pelas vigas intermediárias, que ficam entre um pavimento e outro. Laje de concreto no fundo do poço, e também as viguetas de concreto ao redor das portas, para permitir uma boa fixação dos parafusos de chumbamento das portas. Além disso, é importante ter iluminação de poço para a realização da instalação e manutenções, calhas elétricas e ainda um duto para a passagem dos cabos elétricos e da mangueira hidráulica, pois a unidade hidráulica fica sempre do lado de fora da caixa de corrida.
É necessário também um dreno para a água, para garantir que não haja acúmulo de água no fundo do poço. A Daiken fornece junto ao projeto modelo um diagrama unifilar com todas as especificações para que o cliente possa colocar um quadro de disjuntor exclusivo para o elevador. O rebaixo para o elevador Uno é de 30 centímetros. O desnível é sempre a medida de piso a piso, portanto deve ser medido do piso inferior até o piso superior, sem contar o rebaixo. Para o elevador Uno, o desnível máximo de piso a piso é de 4,5 metros. A última altura é a distância do piso superior até o teto da caixa de corrida. Para o elevador Uno, a medida mínima é de 2,70 metros. Este espaço é necessário para que o elevador consiga nivelar no pavimento superior sem bater no teto da caixa de corrida. A distância máxima recomendada para o posicionamento da unidade hidráulica é de 2 metros da caixa de corrida. Em caso de impossibilidade de alocar a unidade nesta distância, é possível adquirir um extensor de mangueira. No entanto, é importante informar ao cliente que em distâncias muito grandes, a cabina pode apresentar balanço durante a sua movimentação. Em resumo, a boa instalação de um elevador Uno é necessário. Vigas de concreto para a fixação dos braquetes e guias. Uma laje no fundo do poço para garantir a resistência nesse fundo de poço. As viguetas nos vãos de porta. A informação do percurso, que no caso do elevador Uno é de no máximo 4,5 metros. Um rebaixo de 30 centímetros e a medida da última altura, que deve ser no mínimo 2,70 metros. O elevador Uno possui apenas a configuração unilateral e precisa de dimensões mínimas para que possa ser instalado. Para a instalação com as portas de pavimento para dentro da caixa de corrida, conforme podemos ver na tabela, recomenda-se uma medida de 1,40 m por 1,65 m de caixa de corrida. Esta foto mostra uma obra para o elevador ainda em processo de instalação. Nesse exemplo, podemos ver que a porta ficará totalmente dentro da caixa de corrida. Outra possibilidade é para os casos em que o cliente não possui a medida mínima, com as portas dentro da caixa de corrida. Nesse caso, é possível que a porta de pavimento seja montada em cima do próprio pavimento. Para essa situação, podemos trabalhar com a medida mínima de 1,40 m por 1,50 m de comprimento. Esta foto ilustra a opção da porta para cima do pavimento. Nesse caso, recomenda-se que o vão da porta seja totalmente aberto e que os fechamentos em alvenaria sejam feitos após a instalação do elevador. Pela imagem, é possível ver o trilho da porta sobre o pavimento e o recorte no piso para que ele possa ficar nivelado. É uma opção mais trabalhosa para a execução da obra, porém, reduz o espaço ocupado pela caixa de corrida. O espelho de cabina é um item que a Daiken recomenda que seja sempre comprado diretamente pelo revendedor com o vidraceiro local. Esta é a forma mais econômica e mais segura para a instalação do espelho. Se a opção for por espelho da Daiken, é importante conversar com a equipe comercial no momento da compra. Em locais onde não há energia trifásica, é possível adquirir um inversor. Ele faz a conversão para que o elevador possa funcionar com energia monofásica ou bifásica 220 volts. Em locais já construídos, é comum não existirem as vigas intermediárias necessárias para a fixação das guias. Neste caso, é possível adquirir os kits pré-chumbamento. Eles são basicamente trilhos metálicos que são enviados antecipadamente para que possam ser chumbados na parede. O elevador Uno tem como diferenciais a qualidade e um baixo consumo de energia para seu funcionamento. Mas o principal diferencial do elevador Uno é o seu baixo custo. Ele foi totalmente projetado
para atender às necessidades de acessibilidade ao menor preço possível, sem abrir mão da alta qualidade de fabricação. Nesta apresentação, vimos as características do elevador Uno, um elevador de baixo custo que é uma excelente opção para a acessibilidade. Espero que este material ajude a realizar excelentes vendas. Obrigado pela atenção.